Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Com muita alegria que quero te convidar a parar um pouquinho teus afazeres e meditar um pouco na bendita palavra de Deus. Quero trazer uma mensagem hoje baseada no tema 7 ações do Espírito Santo como agente da nossa salvação. Baseada em João capítulo 16, o versículo 7 e 8, onde Jesus fala da vinda do Espírito Santo. Quando ele viesse, ele haveria de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é sobre este assunto que vamos tratar hoje nesta singela mensagem. Primeira ação do Espírito Santo como agente da nossa salvação é nos convencer que somos pecadores e que precisamos do Salvador, que é Jesus. Ninguém aceitaria Jesus como Salvador se o Espírito Santo não convencesse cada um de nós da nossa necessidade de salvação. Portanto, a vinda do Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, o Paráclito, o Advogado, é indispensável para que alguém alcance esta bendita graça, a salvação da sua alma. Glória a Deus. A segunda ação do Espírito Santo como agente da nossa salvação é que ele efetua o novo nascimento. Ele é aquele que nos transforma de velhas criaturas para ser novos em Cristo Jesus. Tito 3,5 está escrito: ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. É uma obra de Cristo, através do Espírito Santo em nossas vidas, nos levar ao novo nascimento, à regeneração. Ou seja, somos gerados de novo para uma nova e viva esperança de uma vida eterna com Deus. Glória ao Senhor. Terceira ação do Espírito Santo como agente da salvação é o que nós encontramos em João 14, 26. Ele nos revela toda a verdade de Deus. A revelação da verdade divina para a nossa vida é uma ação do Espírito Santo. Quando esta verdade é descoberta por nós, nós agimos de acordo com a verdade libertadora, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 26 do capítulo 14 de João está escrito: esse vos ensinará todas as coisas. E no versículo 13 nos mostra que ele é o revelador da verdade divina, nos ensinará, nos revelará, nos mostrará tudo o que diz respeito à vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe você, meu irmão, meu amigo, que está ouvindo essa palavra. Hoje, ser revelado pelo Espírito Santo na sua vida a grande e gloriosa verdade de Deus, a verdade libertadora, a verdade santificadora da palavra do Senhor. A quarta ação do Espírito Santo em nossa vida como agente da nossa salvação é que se encontra em Atos 2,38. E ali nós vemos que o Espírito Santo é o agente da nossa conversão, nos converte para os caminhos do Senhor. E nós encontramos assim dizendo, Atos 2,38, para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, ali no início da história da igreja,
quando Pedro entrega aquela mensagem poderosa acerca daquela explicação do dom do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, para quem estava ouvindo, e terminou aquela mensagem, o povo estava com o coração polvorosa, como diz alguém, querendo saber mais, perguntar, e agora o que faremos, irmãos? E os apóstolos falaram para ele que eles deviam se converter dos seus maus caminhos, serem batizados nas águas para a remissão dos pecados e haveriam de receber o dom do Espírito Santo. Glória ao Senhor nosso Deus. Então este dom é maravilhoso e nós precisamos hoje ainda buscar para a nossa própria felicidade como servos do Senhor e para o bem da obra de Deus aqui na terra. Glória a Jesus. A quinta ação do Espírito Santo em nossa vida como agente da nossa salvação é que ele une a pessoa que salva, que é liberta do poder do pecado, ao corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios 12, 13, Paulo diz o seguinte: pois em um só Espírito fomos batizados, em um só corpo, a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. E esta ação foi possível através da nossa regeneração e da nossa adoção na família de Deus. Porque a regeneração é o novo nascimento e a adoção é a aceitação de cada um de nós como filhos adotivos na família de Deus. Então, se você ainda não tinha essa experiência, hoje Jesus está te dando esta oportunidade para que você também possa fazer parte da grande família de Deus, que é a igreja aqui na terra. E esta igreja um dia será levada ao encontro do Senhor através do arrebatamento. Que nós possamos estar preparados para este dia glorioso. Glória ao nome do Senhor. A sexta ação do Espírito Santo como agente da nossa salvação é na nossa santificação. Santificação do homem, da mulher, do jovem, salvo por Cristo, é a ação gloriosa do Espírito através da santificação progressiva, isto é, algo que está acontecendo diariamente em nossa vida. É o presente da nossa salvação. No passado, a nossa justificação, nós fomos salvos da condenação do pecado. Se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há para ele, porque foi salvo da condenação do pecado. Mas, no presente, a salvação chama-se santificação progressiva, porque hoje estamos sendo salvos da influência do pecado. Se o Espírito Santo está em nossa vida, o pecado não tem influência sobre nós, não tem poder sobre nós, porque o Espírito Santo em nós nos dá força para vencer toda a influência do pecado. Glória a Deus. E no futuro, a salvação chama-se glorificação, quando seremos salvos da presença e do corpo do pecado, porque o nosso corpo hoje ainda é um corpo pecaminoso, um corpo que está sujeito ao pecado, à doença e à morte. Mas um dia o nosso corpo será transformado, aleluia, um corpo glorioso para nunca mais pecar. Aleluia. A sétima ação do Espírito Santo como nosso agente da nossa salvação é tornar o salvo participante da natureza divina. Está escrito em 2 Pedro 1,4, vos deu vossas promessas, ou seja, as suas promessas. Ele nos deu as suas promessas para que por elas nós nos tornemos participantes da natureza divina. Isto é uma ação gloriosa do Espírito Santo. Já pensou nós, pobres, miseráveis, pecadores, podermos hoje desfrutar esta bênção em nossa vida, meu irmão, meu amigo? Isso é coisa gloriosa, aleluia. Nossas palavras humanas não podem externar, expressar tudo o que quer dizer esse texto bíblico, mas é através do novo nascimento que nós alcançamos esta bênção, da nossa regeneração. Glória a Deus, quando nos tornamos novas criaturas. Em Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados
pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, se você deseja também participar desta bênção, aceite Jesus hoje como seu único e todo suficiente Salvador da sua alma. Recebendo a Jesus, receberá a preciosa ação do Espírito Santo como agente revelador, como agente santificador, como agente preparador de um povo para morar no céu com Jesus. Que Deus te abençoe nesta decisão, em nome do Senhor. Amém.